Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o Bolsonaro está tremendo de medo de ir para a prisão, inclusive por causa do filho dele agora, que ele inclusive comentou nas redes sociais que é ele que está patrocinando o filho dele nos Estados Unidos. E o ministro Alexandre de Moraes acatou, inclusive, um pedido da Procuradoria-Geral da República, determinando a abertura de uma investigação contra o Eduardo Bolsonaro. E isso fez o genocida tremer nas bases. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que abriu um inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que está fugido lá nos Estados Unidos. Aí o que acontece? Elevou a tensão no entorno do genocida Jair Bolsonaro, que inclusive passou a temer de forma mais concreta, inclusive, a possibilidade de ser preso antes do desfecho do julgamento da tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. Agora, o ministro Alexandre de Moraes acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a abertura de uma investigação contra o filho do genocida, o conhecido Bananinha, Eduardo Bolsonaro, por suposta articulação junto ao governo dos Estados Unidos, o Donald Trump. E nos Estados Unidos, ele estará, inclusive, para impor sanções aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, a ação teria ocorrido no momento em que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, vai julgar as acusações contra o genocida Bolsonaro e também os seus aliados, aqueles que fazem parte daquela organização criminosa que eles queriam impedir a posse do presidente Lula, inclusive impedir de subir a rampa. Era isso que eles declaravam, isso quando o Lula assumiu o poder em 2023. O inquérito atinge diretamente o ex-presidente, o genocida Bolsonaro. Agora, o ministro Alexandre de Moraes determinou que ele preste depoimento à Polícia Federal em até 10 dias. Por segundo a própria as declarações dele, o responsável financeiro pela manutenção do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Agora, o Bananinha está nos Estados Unidos desde fevereiro, que ele está licenciado do cargo de deputado. E inclusive, é investigado por suposto crime de obstrução de justiça, organização criminosa,
abolição violenta ao Estado democrático de direito e coação ao curso de processos, que é justamente isso que ele está tentando fazer nos Estados Unidos. Mas isso, por exemplo, é um engodo. Por quê? Porque a justiça parlamentar, presidente de outro país, não tem o direito de interferir nas nossas legislações. Então o Bananinha está fazendo firula só para o gado dele. Sabe por quê? Porque ele vai sair candidato a senador por São Paulo. Agora, a população de São Paulo tem que criar um pouco de vergonha na cara e não eleger esses bandidos. É isso que tem que acontecer. E essas medidas do ministro provocou apreensões no núcleo político do Bolsonaro. E segundo o partido do Bolsonaro, o PL, eles há um temor de que o ministro Alexandre de Moraes, e eles temem medida mais dura do ministro Alexandre de Moraes, e isso nos próximos dias, inclusive com a decretação de prisão preventiva e bloqueios de bens do genocida Bolsonaro. Agora, a prisão preventiva do Bolsonaro, que parecia, inclusive, fora do contexto, parecia que estava fora do contexto, mas agora passou a ficar mais concreta com essa firula do Bananinha nos Estados Unidos. Agora, o risco é real. Inclusive, afirmou um amiguinho do Bolsonaro. Entendeu? Agora, de acordo com a PGR, as evidências reunidas até agora conduz à ilação de que as buscas por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular do procedimento de ordem criminal, inclusive ação penal, contra o pai dele, o genocida Bolsonaro, e também aos aliados, aqueles que fazem parte da organização criminosa do Bolsonaro. E agora, ele não tem escondido assim o medo, porque ele está morrendo de medo. E tem outra, diz que ele está comentando assim nos bastidores o risco de ser alvo das medidas judiciais do ministro Alexandre de Moraes. E tem outra. E o risco, inclusive, deles ter prisão preventiva decretada, inclusive com os avanços das investigações contra o Eduardo Bolsonaro. Porque a PGR já deu o aval para o Supremo Tribunal Federal pedir para a Polícia Federal investigar o Eduardo Bolsonaro. E tem outra. Em entrevista, o genocida Bolsonaro, ele afirmou que tem bancado, a idiotice dele, que ele está bancando a despesa do Bananinha lá nos Estados Unidos. Inclusive comentou que dos 17 milhões que ele recebeu naquela transação que arrecadou do Pix,
que tem malandragem nisso. Isso todos nós sabemos que tem malandragem. Se investigar direito, vai saber de onde veio muita grana. Agora, diz que o Bananinha, inclusive, já gastou mais de 8 milhões desses 17. E diz que as despesas lá são caras. E o Bolsonaro falou, eu vou até dizer o que o Bolsonaro falou, certo? Isso são palavras do genocida Bolsonaro, abre aspas. Eu estou bancando as despesas dele agora. Se não fosse o Pix, eu não teria como bancar essas despesas. Ele está sem salário, fazendo o seu trabalho de interlocução com as autoridades no exterior. O que queremos é garantir a nossa democracia. Não queremos judiciário parcial, disse o Bolsonaro, fecha aspas. O Bolsonaro também mencionou o plano para o futuro político do Bananinha. E olha o que ele diz, eu quero que ele dispute o Senado em 2026, mas precisamos que os ventos mudem. Ainda não sei se ele retornará da licença. Estamos na metade do prazo de 120 dias. Fecha aspas. Agora, as tensões gerou um novo movimento, inclusive entre os bolsonaristas. Inclusive, na semana passada, um ex-ministro do turismo, o Gilson Machado, ele lançou uma nova vaquinha pela internet para custear a passagem o custeios dos advogados e a despesa do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Agora, tem que ser muito, mas muito idiota para dar dinheiro para o Bolsonaro e para o filho dele ficar fazendo firula nos Estados Unidos. Tem que ser muito idiota, não é pouco não, porque o cara que dá dinheiro para o Bolsonaro para fazer firula lá nos Estados Unidos, e o Bolsonaro, com toda a grana que ele tem, comprou mais de 50 imóveis. Na grana, no dinheiro vivo. Agora está precisando de vaquinha. Esse pessoal, a vida inteira, deitou e rolou na sopa do Estado. Eles são parasitas do Estado. Eles não trabalham. Não trabalham. Veja bem, o Bananinha entrou lá como escrivão da Polícia Federal e saiu candidato. Aí foi eleito e está lá, não faz merda nenhuma. Não faz nada de útil para a população. Inclusive a população de São Paulo que votou nele. Porque o cara, para votar num idiota desse, tem que ser pior que ele. Ou é muito burro, ou é inocente, ou é mau caráter. Porque o cara, para ser bolsonarista, é isso. Entendeu? Ou é inocente, ou é burro mesmo, ou é mau caráter. E esses bolsonaristas são assim mesmo. Agora, o bolsonarismo diz que o Supremo Tribunal Federal
transformou o bananinho, o Eduardo Bolsonaro, em um expoente da direita. Quer dizer, deram para ele uma... O Bolsonaro, inclusive até melhoraram o Eduardo Bolsonaro. Agora, à medida que o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes, no contexto das investigações da trama golpista, é vista por especialistas como um sinal de que o cerco jurídico contra o genocida Bolsonaro está se fechando. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou por unanimidade a denúncia da PGR contra o Bolsonaro, e os outros 7 aliados fazem parte da cúpula daquela organização criminosa. E a denúncia da PGR contra o genocida e os outros aliados reforça o ambiente de incerteza no campo político e jurídico para o Bolsonaro e para toda a sua tropa de golpistas. Agora, o Bolsonaro falou que o filho dele vai ser candidato a senador por São Paulo. Agora, se São Paulo eleger um idiota desse, pode dar um prêmio para São Paulo, que vou lhe contar. É muita topeirice e burrice. Agora, é o fim da picada. O Bolsonaro tramou tudo isso para dar um golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que nós já tivemos ditadura militar, eu falo isso aqui todo dia praticamente. E não vou cansar de falar, sabe por quê? Porque nós sentimos na carne o que é ditadura militar. O que os militares fazem, nós sentimos na carne. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Ajude na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? E se inscrevendo no canal, junto nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.